Marcos 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem, ou fazer mal? Salvar a vida, ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos vendo, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios: a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou, e foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E, quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe.